Olá! Eu fui convidada pelo Fábio Ericeira para assistir a essa aula que eu estou compartilhando aqui com vocês sobre a história de Jerusalém. E eu fiquei empolgada para assistir. Assisti, gostei muito da maneira como foi ministrada, né, pelo palestrante, o pastor Isaías Pereira, direto de Cuiabá, Mato Grosso. E aí eu decidi compartilhar aqui no meu canal para você que me segue, ter também acesso, né, a essa aula maravilhosa, tá? Foi liberada pelo IBRA. Então eu espero que você goste, como eu gostei muito, né? A cidade de Jerusalém é um dos locais assim mais relevantes do mundo, justamente por ser a cidade sagrada, né, de três religiões, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E por esse motivo também é um local alvo, né, de tensões e disputas constantes. E em razão da importância histórica dessa cidade, eu achei importante deixar aqui no meu canal registrado, né? Então, atenção que vai começar a aula. A história de Jerusalém. Aproveitem. Beijo. Fez esse convite ao pastor Isaías, a quem a gente deseja boas-vindas aqui. Essa boa parte aqui do pessoal que está presente somos membros da nossa congregação aqui em São Luís, né, Batista Nacional Vicente Fialho, e é uma honra para todos nós poder ouvi-lo, né, e receber um pouco de mais conhecimento ainda de pessoas que parecem estar distantes, né? Estamos distantes fisicamente, mas unidos no mesmo amor, no mesmo espírito, para a glória do nosso Deus. Então, que esse seja um momento de edificação, onde venhamos estar com as mentes abertas, os corações abertos para conhecer mais e estarmos, assim, cada vez mais cheios, transbordando alegria pelo conhecimento da palavra, que é sempre tão graciosa e tão poderosa nas nossas vidas. Eu gostaria de iniciar com uma oração, né, antes de passar a palavra para o pastor Isaías. E eu gostaria de convidar um dos alunos aqui para iniciar essa aula com oração. Ok? Depois da oração, a palavra já é com você, pastor Isaías. Eu não sei se o pastor Dagnado quer falar alguma coisa antes. Eu só queria pedir, por gentileza, aqueles que tiverem condições, abram suas câmeras. É muito ruim a gente dar aula com o pessoal com a câmera fechada. Então, assim, os que puderem, por gentileza, abram sua câmera. É uma forma também até de apreciar um pouco mais, né? Interagir de forma melhor com o professor. Tá bom? Obrigado. Pronto. Então é isso. O Arthur pode iniciar esse momento com oração, por favor? Amém. Que estamos reunidos aqui, distantes, mas unidos, Deus, por professarmos a mesma fé, por crermos em Ti, Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Isaías, que o Senhor o conduza, Pai, nessa noite, o direcione neste ensino, Pai, que o Senhor prepare os nossos corações e que venhamos aprender mais de Ti, Senhor, aprender mais sobre Ti, sobre a Tua palavra, Pai. Nos edifica nessa noite, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Pastor Isaías. Tudo bem, todo mundo em paz. Queridos, quando me foi proposto falar sobre Jerusalém, eu preciso confessar aos irmãos de que eu me julguei, assim, incapaz. Incapaz por várias razões. Primeiro, porque a história de Jerusalém é uma história que remonta não apenas a séculos, mas também a milênios. E é uma história, ao mesmo tempo, complexa, mas revestida de uma certa simplicidade, porque a impressão que a gente tem é que os fatos relacionados a Jerusalém, eles se sobrepõem. Vocês vão observar diversas vezes que muitas e muitas circunstâncias e situações a gente percebe elas se repetindo à medida que o tempo vai passando. Assim, eu começo dizendo, Jerusalém é o santuário de três religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, e para algumas pessoas, Jerusalém é o centro do mundo, é a casa do próprio Deus. A santidade de Jerusalém fez da cidade de Jerusalém a cidade mais disputada de toda a história da humanidade.
ao longo dos séculos, judeus, cristãos, muçulmanos, competiram e continuam competindo, e competindo de uma maneira muito aguerrida, muito feroz, para comandar, para apropriar-se da história, da santidade e deste lugar como tal. As três maiores religiões monoteístas têm origens compartilhadas no Antigo Testamento e todas elas reivindicam Jerusalém como a sua cidade sagrada. Para muitos, a história da cidade é mais uma questão de fé do que de fato. Embora não seja uma tarefa muito fácil, a gente pode se esforçar para juntar as peças essas que são fragmentadas da história de Israel. Principalmente de Jerusalém, claro, a cidade mais importante. Na região onde a cidade de Jerusalém está estabelecida, a história nos diz que povos já viviam ali 5.000 anos antes de Cristo. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, pessoas já enterravam seus mortos em túmulos nos morros ao redor de Jerusalém. E assim começaram ali, numa colina chamada Ofel, começaram a construir casas pequenas, acima, bem próximo de uma fonte, que mais tarde seria conhecida como a Fonte de Gion. E essa pequena aldeia foi abandonada e foi reabitada na antiguidade inúmeras vezes. Não foi uma, não foram duas, inúmeras vezes. Mas a grande pergunta que a gente deveria fazer é como é que esta cidade se tornou aquilo que nós conhecemos hoje como uma cidade santa. Vale a pena lembrar que a cidade antiga de Jerusalém foi fundada sobre dois montes, o Monte Moriá e o Monte Sião. Mas tudo começou mesmo numa parte de uma desses montes que é chamada Colina de Ofel. Nessa colina, os colonos cananeus se assentaram e denominaram essa colina de Uru Shalem, ou Uru Shalem, que alguns traduzem por fundada ou fundamentada em Shalem. Shalem, um deus pagão, um deus cultuado pelos cananeus, que eles chamavam de o deus do crepúsculo, o deus do final da tarde, né, o deus do pôr do sol. Aquela pequena encosta pode, à primeira vista, parecer um lugar estranho para alguém construir uma cidade. Ela está longe das rotas comerciais, ela é distante do mar Mediterrâneo, mas ela tinha duas vantagens que a distinguiam dos outros lugares ao redor. Primeiro, os seus desfiladeiros são muito íngremes, são muito ladeirados e tornam essa cidade quase que inexpugnável, quase que invencível. Ela tem uma defesa natural. A segunda é justamente a existência dessa fonte de águas potáveis, e esta é a única fonte num raio muito grande ao redor. Era considerada por todos aqueles que passaram por ali como uma tábua de salvação. Aquela fonte, isso é importante observar, que aquela fonte, ela apontava para o leste. E o fato dela do sol, muitos dos cananeus atribuíam a essa fonte santidade. Já na antiguidade, por conta desta fonte, por causa da posição em que ela jorrava, muitos dos cananeus julgavam que aquele era um lugar santo, um lugar que deveria ser fonte de culto àquele que providenciava as águas. Mas a história de Jerusalém, realmente, ela vai ganhar vida a partir de 1350 a.C., onde, pela primeira vez, nas cartas de Amarna, uma das capitais do Antigo Egito, nós vamos ouvir a voz de Jerusalém, essa voz humana. Nestas cartas está escrito em cuneiformes, elas foram enviadas pelo rei cananeu de Jerusalém, Abdi-Eba, ao faraó no Egito. Ele pede ajuda para que o faraó envie recursos, porque a cidade de Urushalem estava sendo atacada e eles tinham um pacto de autoproteção, e pela primeira vez essa expressão é encontrada de maneira escrita, em 1350 a.C. A razão desse assentamento comum, já lá na Idade do Bronze, torna esta uma cidade universal, não porque ela foi encontrada nos escritos cuneiformes, mas porque ela foi também encontrada e principalmente escrita, a sua história, um livro de prestígio único, global, que todos nós conhecemos, temos como regra de fé e prática, a Bíblia. A Bíblia é estudada, reverenciada por milhões de pessoas ao longo de milhares de anos,
E foi a Bíblia que fez de Jerusalém a cidade mais famosa do mundo. Muitas das histórias contadas na Bíblia originam-se das tradições orais do povo hebreu, e para nós, a Bíblia, é claro, é uma fonte histórica confiável, a qual nós sempre recorremos para saber mais sobre a cidade de Jerusalém. Então, pensando desta forma, a primeira referência está no livro de Gênesis, que conta quando Abraão se encontrou, né, ainda uma cidade cananeia, governada por um sacerdote cananeu. Nós nos lembramos que quando Abraão se encontrou lá com Melquisedeque. Também foi nesta região que Deus testou Abraão, ordenando que ele sacrificasse o seu filho Isaque, numa montanha próxima à terra de Moriá, hoje, obviamente, identificada como Monte Moriá, o monte no qual foi construído o Templo de Jerusalém. A Bíblia continua. Você está vendo essa imagem aqui ao lado? É uma imagem de Rembrandt, foi tirada. Não, ela está aqui. Essa é uma imagem de Rembrandt que mostra esse episódio em que Abraão estava para sacrificar o seu filho Isaque. É interessante que a Bíblia continua nos dizendo que séculos depois, Moisés, nós bem conhecemos essa história, conduziu os hebreus para fora do Egito para conquistar a chamada terra de Canaã. O livro de Josué conta como é que eles ocuparam Canaã através de uma série de batalhas. A Bíblia nos diz no livro de Josué que ele derrotou muitas cidades, muitos reis, mas é interessante que no mesmo livro de Josué, no capítulo 15, versículo 63, há um relato que diz o seguinte: os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Que coisa impressionante. Esse Josué que havia derrotado a tantos, com relação à cidade de Jerusalém, ele não conseguiu dominá-la, não conseguiu, justamente por conta dessas escarpas, por conta desta capacidade que ela tinha de defesa, essa capacidade natural, que são, obviamente, os vales que a circundam, né? O livro de Juízes, um pouco mais à frente, conta, quando Israel era uma confederação de tribos, governada por anciões, que eles estavam desafiados por um grande inimigo, os filisteus. E vale a pena dizer que os israelitas, naqueles dias, não eram páreos para as armas de combate aos filisteus. Então, vejam, Josué termina o seu momento, termina a sua história, a nação, Israel ainda não é uma nação propriamente dito, são grupos, são tribos, vez por outra eles se unem para um objetivo em comum, mas olha o que diz Juízes capítulo 1, versículo 21. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. É impressionante porque, na distribuição de terras, a cidade de Jerusalém ficava na fronteira entre a tribo de Judá e dos benjamitas. E isso lá na frente vai fazer grande diferença. Veja, dali para frente nós vamos encontrar a cidade, né, conquistada por Davi. Nós vamos entrar nos livros de Samuel e assim por diante. Todos nós conhecemos que a Bíblia vai apresentar Davi como um cara falho, adúltero, homem de sangue, mas nós não podemos esquecer que ele também é um herói, um poeta, né? E o que é interessante é que, politicamente falando, para preencher a lacuna entre o norte e o sul de Israel, Davi escolheu Jerusalém como a sua capital. Era um lugar neutro, e essa decisão estratégica transformou, e ele escolheu justamente essa cidade que era um lugar neutro, que ainda não havia sido conquistada de modo definitivo, como um lugar neutro, e essa decisão estratégica transformou ela numa fortaleza remota no topo de uma colina, fez dela a sua capital. É o que a gente vai encontrar em 2º livro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7, veja o que diz o texto. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser chamada a cidade de Davi. Eu gostaria só de voltar na imagem anterior para vocês terem uma ideia do que era a cidade naqueles dias. Era uma coisinha muito pequena. Quando a gente lê nas Escrituras, né? Jerusalém, principalmente na voz de Davi, nos Salmos, a gente acha que é uma cidade assim, exuberante, que é uma cidade grandiosa. Não, não era. Era uma cidade pequena. Agora, uma cidade considerável, obviamente, sob a ótica daqueles dias, não é? Vocês vão perceber aí pela imagem as escarpas, vocês vão perceber pelas imagens a dificuldade não apenas de escalar, né,
mas também de tomar a cidade, e foi quando um sobrinho de Davi, ele penetrou na cidade através de um túnel cananita, abriu os portões e eles tomaram a cidade. Davi ficou tão contrariado com essa história, né, que os jebuseus disseram que até os cegos e os aleijados seriam capazes de defender a cidade, que a partir de então ele passou a olhar cegos e aleijados de uma maneira assim um pouco atravessada, e não permitir que viessem à sua presença. A Bíblia diz que ele planejou um tempo para abrigar a Arca da Aliança lá na colina de Ofel, e ele sabia que essa crença ajudaria a tornar esse lugar um lugar ainda mais sagrado. Se este lugar já era um lugar sagrado para os cultos dos cananeus, então Davi decidiu construir o seu templo ali, apropriando-se de uma santidade que já existia. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente precisa se lembrar que Davi fez uma coisa que não deveria ter feito. Ele fez o recenseamento, contou as pessoas que haviam nas mais diversas tribos. Isso, de alguma forma, não agradou a Deus, e o Senhor enviou a ele algumas propostas. O que é que você quer, né? E o anjo do Senhor começou a fazer uma devassa no reino de Israel. E quando Deus viu que o anjo do Senhor ia estender a mão sobre a cidade de Jerusalém, ele ordenou que ele parasse. O anjo parou bem próximo à colina de Ofel, e foi por esta razão que Davi comprou a eira de Araúna, que está acima da colina de Ofel. Foi esse episódio que fez com que Davi, orientado pelo Senhor através de um profeta, comprasse a eira de Araúna. Araúna era um jebuseu. Araúna foi oferecer isso ao rei, que não era bobo nem nada, né? Falou, não, rei, pode ficar tranquilo. É aí que vem a famosa frase, eu não vou dar a Deus, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Ele compra aquela eira, ele tem a intenção de construir ali o templo. Mas 1 Crônicas, no capítulo 28, versículos 2 e 3, diz assim, o rei Davi se pôs de pé e disse, escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construir, mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra do meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No mesmo livro, capítulo 28, versículo 6, ele vai dizer, e ele me disse, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. É óbvio que esta era uma atitude espiritual, mas era uma atitude política também. Era a permanência, a perpetuação da família de Davi no templo, lembrando que aquele era um governo, até então, embora monárquico, mas ainda submisso à teocracia. O templo de Salomão foi o primeiro templo judeu. Para Salomão, aquele lugar era o lugar onde Deus realmente residia. Para Salomão, aquela era a casa de Deus. Os peregrinos passaram a vir de todo o reino para orar, para fazer as suas doações, e não demorou muito, o templo se tornou um lugar de muitas riquezas. A adoração no templo de Salomão era uma adoração baseada no sacrifício de animais e conduzida por uma casta sacerdotal, a casta dos levitas. As evidências mostram que havia um templo judeu na capital de um reino judeu. O tempo passa, todos nós conhecemos a história, vem a corrupção, a divisão no reino. Quando Salomão morreu, após um reinado de 40 anos, o reino se dividiu. As 10 tribos do norte, infeliz com a tributação, separou-se para formar o reino de Israel, e Jerusalém permaneceu como a capital do reino do sul de Judá. Com os judeus divididos, Jerusalém ficou vulnerável. No século VIII a.C., o Império Assírio, em 722, estava se expandindo de sua base no Iraque nos dias modernos. Quando os assírios conquistaram o reino do norte de Israel, o rei Ezequias e os judeus de Jerusalém sabiam que eles seriam os próximos, que eles seriam a bola da vez. Mas, de alguma forma, de alguma maneira, o Senhor os protege. Senaqueribe, o rei assírio, estava avançando com um exército enorme, deportando milhares de cativos, cegando centenas de vítimas, queimando e esfolando vivos seus inimigos. Como os habitantes primeiros de Jerusalém, Ezequias tinha duas prioridades. Primeiro, defesas. Ezequias construiu muros de 6 metros de largura, e em segundo lugar, o que foi que ele fez?
protegeu a fonte vital, a fonte sagrada da cidade, que naquele momento estava fora da muralha, estava fora das muralhas. Para garantir o acesso a ela, em caso de cerco, ele decidiu cavar um túnel, que você pode, se você for na cidade de Jerusalém, está lá até os dias de hoje, ele cavou um túnel de 533 metros em rocha sólida. E o livramento que Deus concedeu a eles foi um livramento tido por todos como um grande milagre. E aqui é uma controvérsia, né? Há escritos antigos em que o rei Senaqueribe diz que ele voltou por causa de suborno, que ele havia recebido da parte de Ezequias suborno, mas as escrituras não fazem referência a esse suborno, as escrituras traduzem esse momento como um grande milagre, um grande livramento da parte de Deus. Vocês conhecem aquela frase, né? Quando a gente vê, ouvir a barba do outro queimando, a gente coloca a nossa de molho. Não foi o que aconteceu com Judá, não foi o que aconteceu com os habitantes de Jerusalém. Mesmo eles tendo visto a mão pesada deste mundo acabando com as tribos do norte, eles ainda assim continuaram num processo de apostasia. A fé dos judeus em um Deus foi atormentada pela persistência das antigas crenças cristãs. Há uma mudança. Eu não sei se vocês estão habituados com esse termo. Há uma diferença entre monoteísmo e monolatria. Monolatria é quando se escolhe adorar um único Deus, mesmo que se reconheça a existência de inúmeros outros. Monoteísmo, não. Monoteísmo é o reconhecimento de que há apenas e tão somente um único Deus. Nestes dias, Israel não era ainda, ou não exercia ainda o monoteísmo. Tanto é que você vai ver inúmeros salmos dizendo: o Senhor é o Deus dos deuses, não é? O Senhor dos senhores. Na presença dos deuses a ti cantarei. Então, eles flertavam com a possibilidade de haver outros deuses. E isso era uma coisa terrível, porque quando Ezequias morreu, seu filho Manassés trouxe ídolos pagãos para o templo de Jerusalém. Fora das muralhas de Jerusalém, Manassés fez um altar num vale chamado Vale de Rinom, conhecido no Novo Testamento como Guiena, e ali se transformou literalmente como se fosse o sinônimo do próprio inferno. Por quê? Porque ali crianças, filhos de israelitas, eram sacrificados a esse Deus cananita. Mas quando Manassés morreu, a religião judaica foi reavivada, os ídolos foram extirpados do templo, os assassinos de crianças foram condenados à morte, e o novo rei Josias esperava restaurar as glórias do templo de Davi e de Salomão. Mas não demorou muito. Quando ele morreu, as esperanças de Jerusalém foram destruídas e a fé judaica, quase que de modo definitivo, caiu em declínio. Um novo império surgiu das ruínas do Império Assírio, o Império Babilônico. Esse império também usou de crueldade, de deportação em massa, obviamente para impor o seu domínio. Nesse período, foi cunhado um tema, foi cunhado um conceito que atravessa a relação judaica, ou que fez parte da mente e do coração dos habitantes de Jerusalém, mas também de toda a província judaica, que era a ideia do exílio, mas também a ideia do retorno. É nesse momento que se começa a pensar no Messias. É nesse momento que se começa a vislumbrar a possibilidade de Deus levantar alguém capacitado, ungido, para trazê-los de volta a Jerusalém. Vocês se lembram que há uma canção que está no livro dos Salmos, que inclusive foi cantada pelas vozes americanas, falando sobre os rios de Babilônia, que lá nos rios de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, nos lembrando da montanha, nos lembrando de onde a cidade de Jerusalém era conhecida também nos poemas como Sião, e o desejo deles de retornarem. Os cativos, nós os cativos que lá estávamos, aqueles que nos fizeram cativos, diziam eles, nos pediam que nós cantássemos as nossas canções, as canções que nós cantávamos em Jerusalém, dizíamos para eles: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estranha? Nos salgueiros que lá haviam, nós pendurávamos as nossas harpas. Então, há esse desejo de retorno. Desde então, Jerusalém foi vista como local do apocalipse final. A destruição do templo deve ter parecido
como a morte não apenas de uma cidade, mas de um povo inteiro. Os judeus passaram a acreditar que eles iriam desaparecer da história, como todos os outros povos cujos deus haviam falhado com eles. Você consegue imaginar o que eu estou, você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, quando um reino dominava um outro reino, não era pura e simplesmente pessoas dominando outras pessoas, eles atribuíam isso aos seus deuses. E na mente de Judá, o Deus de Israel havia falhado, os bens do templo haviam sido levados, né? E aí, então, eles permanecem por 70 anos no cativeiro. Em 539, um novo império se levanta, a Babilônia, o Império Babilônico. O Império Babilônico agora declina e é conquistado pelo rei Ciro da Pérsia. O Império Medo-Persa agora domina todo aquilo que nós conhecemos hoje como Oriente Médio. Ciro, o Grande, deixou os judeus voltarem para Jerusalém e mais, até pagou para reconstruir o templo, não é? O templo que foi reconstruído em nada se parecia com o templo de Salomão, as pessoas choravam, lastimavam, e foi aí nesse contexto que Deus fez a promessa dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. Pelos próximos 200 anos, os sumos sacerdotes judeus governaram Jerusalém como uma teocracia, até que Alexandre, o rei macedônio, né, o Alexandre o Grande, vai varrer todo o Oriente Próximo e vai trazer um novo império e mais, ele vai trazer uma revolução cultural. Só para vocês terem uma ideia, a maneira dos gregos pensarem tomou tanto o império, a maneira, não só na língua, mas dos costumes, que muitos dos sacerdotes, dos jovens sacerdotes de Jerusalém, eles queriam reverter o processo de circuncisão, eles queriam frequentar os ginásios, eles queriam ser modernos, eles queriam parecer com os gregos, não apenas falar a língua grega, mas eles queriam ter uma vida com tudo aquilo que o helenismo propunha, né? O Império de Alexandre não durou muito, mas a cultura grega tornou-se a cultura internacional, assim como a cultura americana é nos nossos dias, né? Eles queriam fazer tudo à maneira grega, mas isso contradizia totalmente os ideais de pureza judaica. Depois de um século de domínio grego, domínio benigno, diga-se de passagem, Jerusalém ficou sob o controle do rei Antíoco Epifânio, que era um doido, um louco, ambicioso. Você não pode se esquecer que Alexandre o Grande, quando morreu, ele não deixou filhos, né? Não deixou herdeiros. O seu império foi dividido entre 4 generais. Dos 4 generais, 2 não são mais importantes, que é o Seleuco e é o Antíoco. Ou seja, eles dividem as terras que dizem respeito ali, Egito e Síria, e eles começam a brigar. Ora, os seleucidas tomam, ora, os de Antíoco, enfim. Aquilo vira uma casa de marimbondos, mas o Império Grego vai perdendo espaço. Por quê? Porque esse Antíoco Epifânio, ele fez uma coisa que os judeus não toleraram de forma alguma. No desejo de helenizar a força, no desejo de fazer com que toda a área em que ele dominava fosse de fato helenista, com a mentalidade grega, com o jeito grego, ele não suportava o fato dos judeus se rebelarem, dos judeus resistirem à helenização. Foi então que nós conhecemos a história, ele mata um pouco dentro do templo, ele quer à força fazer com que os judeus se tornem helenistas. Os judeus se rebelaram, quando os judeus se rebelaram, Antíoco invadiu Jerusalém, ele não ficou satisfeito apenas em saquear a cidade, ele decidiu eliminar a religião judaica de maneira completa, ele colocou uma estátua de Zeus e colocou uma outra estátua de si mesmo no templo, ele promoveu a adoração a estes ídolos, sacrificou porcos no altar, e foi assim que ele forçou os judeus a comer carne de porco. Mães que haviam circuncidado seus bebês eram jogadas nas muralhas das cidades, qualquer um que fosse pego lendo os livros sagrados judeus eram queimados vivos, e quando ele exigiu que os judeus o adorassem e não a Deus, a Yahvé, o seu sacrilégio provocou uma revolta religiosa, dando origem ao governo dos chamados Macabeus. O reino dos Macabeus, nós também o conhecemos, com Matatias,
que começa, que era um sacerdote, que se rebelou, depois o seu filho, Judas Macabeus, que conseguiu expulsar os gregos, mas o reino dos Macabeus foi também enfraquecido por lutas internas. Eles dominaram por um determinado tempo aquilo que nós conhecemos hoje como Israel, como Oriente Médio, ali essa parte, principalmente a parte de Israel, mas foi enfraquecido por lutas internas. E agora, os romanos é quem decidiam quem governava Jerusalém. Nós estamos por volta de 40 a.C. Nesse momento, Herodes, o chamado o Grande, foi nomeado como rei da Judéia. Herodes mandou reconstruir o templo, Herodes mandou reconstruir Jerusalém, fez de Jerusalém uma cidade gloriosa, fantástica, e ele acreditava que poderia fazer uma cidade, um templo tão maravilhoso, a fim até mesmo de suplantar o que Salomão havia feito. Apesar das suas raízes pagãs, Herodes construiu o mais majestoso templo judeu. Só para que a gente possa ter uma ideia, 1000 sacerdotes tiveram que ser treinados como construtores, porque apenas sacerdotes podiam entrar nos pátios internos. Pedreiras inteiras de blocos de calcário foram utilizados para construir. Florestas inteiras de cedros tiveram que ser trazidas do Líbano para embelezar aquele edifício fantástico, maravilhoso que ele havia idealizado. Até hoje, há vestígios da Jerusalém de Herodes, e isso a gente pode perceber na cidade inteira. Os vestígios mais famosos talvez sejam as enormes pedras de apoio naquilo que nós conhecemos hoje como o Muro das Lamentações, o Muro do Templo. A sua morte, a morte de Herodes, provocou o caos. O reino de Herodes, o Grande, foi dividido entre seus 3 filhos. O filho que herdou Jerusalém era muito incapaz, era muito fraco, administrativamente falando, na capacidade intelectiva, e ele era tão incapaz que os romanos resolveram assumir o controle e passar a governar em aliança com a classe sacerdotal. É por isso que Pilatos está na governadoria nos dias de Jesus. Foi nessa época que Jesus nasceu, ele se viu cumprindo a profecia de Isaías de que um novo rei traria a palavra do Senhor desde a cidade de Jerusalém. A sua mensagem era direta, nós conhecemos bem. E entre 29 e 33, Jesus foi julgado e executado por crucificação na cidade de Jerusalém e crucificado também próximo à cidade de Jerusalém. 3 dias depois, nós conhecemos a história, o Evangelho nos diz que Jesus ressuscitou, apareceu aos seus seguidores. Vejam, estou indo muito rápido, Dagnaldo? Não, tá tranquilo. Só, assim, eu acho que tá dando para acompanhar, tranquilo, mas eu só quero que você não se preocupe com o tempo. A gente tem bastante tempo. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque é tanta história, que eu não consegui resumir mais do que isso. Eu não consegui. Se eu deixasse de dizer algumas coisas, talvez você ficasse prejudicado no sentido de conhecer essa timeline da história de Jerusalém. Então, se tiver apressado demais, dizendo coisas que vocês não conseguem compreender, não tem problema nenhum aí de intervir, tá bom? Só fique à vontade, não se preocupe que nós temos bastante tempo. O tempo é a nosso favor. Tá bom. Bom, aí nós conhecemos a história em 66, agora já depois de Cristo, né, chamado Anno Domini, a corrupção, a brutalidade romana, tudo aquilo que nós conhecemos provocaram uma rebelião judaica maciça. Nero enviou Vespasiano foi junto com seu filho Tito, o famoso general Tito, né? E foi lá para exterminar os judeus rebeldes. Agora, Tito avançou sobre Jerusalém com um exército de 60.000 homens. Eram 10 legiões. As legiões mais bem preparadas de Roma foram enviadas de vários lugares para cercar a cidade de Jerusalém. No auge da guerra, cerca de 500 judeus foram crucificados por dia. Para tomar a cidade foram 4 anos. As pessoas acham que eles chegaram pura e simplesmente tomar. Não! A guerra durou. A pobreza, a miséria que ficou estabelecida dentro dos muros de Jerusalém era uma coisa lastimável. As encostas ao redor de Jerusalém se transformaram em verdadeiras florestas de crucifixos. Flávio Josefo, o grande historiador, né? Ele, num dos seus escritos, ele descreve o horror da batalha, né? E ele diz assim:
em torno do altar, a pilha de cadáveres era cada vez mais alta, enquanto descia pelos degraus dos Santos um rio de sangue. Mataram demais. Aliás, algumas pessoas acreditam que a queima do templo, não é, foi um acidente. O próprio Flávio Joséfo diz que alguém inadvertidamente jogou para dentro do templo um tição, e foi justamente isso que fez com que o templo começasse a incendiar. Nós precisamos nos lembrar que lá era cheio de cortinas, que todo o material lá era material inflamável, havia muita madeira, havia muito pano, muito tecido, então não foi difícil aquele templo todo ser incendiado. Os tesouros foram pilhados, os tesouros foram exibidos depois em Roma, onde o triunfo de Tito foi celebrado com a construção de um arco monumental. Até hoje, se você for à cidade de Roma, você vai ver lá no arco de Tito, que tem lá uma placa comemorativa que faz referência não apenas ao cerco, mas à tomada de Jerusalém. E judeus, cerca de 600 mil judeus foram mortos e os que sobraram foram banidos de Jerusalém. 60 anos depois, veja, isso se deu no ano 70. 60 anos depois, os judeus se rebelaram novamente. Agora o imperador é outro. O imperador é Adriano. E Adriano tomou a seguinte decisão: vamos aniquilar completamente o judaísmo. Quando os judeus se rebelaram, ele os esmagou genocidamente, e esse foi um ponto de virada para o povo judeu e para a fé judaica. Por quê? Porque eles tiveram que se acostumar com uma vida, eles tiveram que acostumar com uma fé, sem mais ter acesso ao monte do templo e sem ter acesso à cidade de Jerusalém. A partir desse ponto, Jerusalém continuou a ser a cidade sagrada para o povo judeu, mas também se tornou aquilo que nós chamamos de a pátria perdida. Adriano rebatizou a província da Judéia como Palestina, e isso é importante. Foi Adriano que rebatizou a província da Judéia como Palestina, relembrando provocantemente o antigo inimigo dos judeus, os filisteus, de onde vinha a expressão filistina, de onde vem Palestina. Ele reconstruiu Jerusalém como uma típica cidade romana, como uma típica cidade pagã. Jerusalém foi uma cidade pagã por mais de um século. Foi construído um santuário para Afrodite no lugar onde hoje se reconhece pelos católicos que Cristo foi crucificado e foi sepultado, a chamada Igreja do Santo Sepulcro. Ele fez uma estátua dele mesmo, e após a destruição do templo, os nazarenos, os cristãos, né, se separaram da religião judaica para se tornar uma nova religião distinta, a chamada cristandade. Esse é um ponto de ruptura que nós não podemos nos esquecer. Porque até então, vocês se lembram que lá no livro de Atos diz que os apóstolos iam para o templo. Havia a hora da oração, havia muitos dos hábitos judeus, eles preservavam, justamente por conta do templo. Mas, quando houve esse desatino por parte de Adriano, na destruição do templo, na expulsão dos judeus, então, de modo definitivo, houve uma separação da religião judaica e se deu aí, de modo distintivo, o início da chamada religião cristã. Sem os judeus, e agora com os cristãos calados, Jerusalém deixou de ser totalmente um centro religioso, sem religião. Era apenas e tão somente mais uma pequena cidade provinciana, lá no fim do Oriente Médio, lá nas encostas do Império, sem muito valor. O tempo passa, o tempo voa, e na época de, agora, Constantino, já estamos agora, quarto século, 312 depois de Cristo, a população havia caído vertiginosamente, 10 mil pessoas, mais ou menos da metade do tamanho que já tiveram, os muros haviam desmoronado, e em 312 o imperador Constantino supostamente se converteu ao cristianismo e começou a reconstruir Jerusalém como centro religioso do seu império cristão. No lugar onde supostamente Jesus foi crucificado, Constantino derrubou o templo pagão de Adriano e construiu uma igreja cristã. Agora, aí tem uma história que deve ser recontada, né? Deve ser relembrada. A mãe de Constantino, a imperatriz Helena, ela percebeu que Constantino
tomou algumas atitudes tresloucadas, e essas atitudes fez com que ela percebesse um esfriamento da fé de Constantino. Ela fez um voto a Deus que, se Constantino tivesse a sua fé reavivada, ela faria uma peregrinação à Terra Santa e marcaria todos os lugares sagrados. A imperatriz Helena ouviu de cristãos locais onde poderia se encontrar a verdadeira cruz aonde Jesus havia sido crucificado. Como é que ela fazia? Ela chegava numa determinada cidade, especificamente agora Jerusalém, e procurava as famílias mais antigas. Das famílias mais antigas, ela procurava as pessoas mais idosas e fazia as seguintes perguntas: onde é que haviam crucificações aqui no primeiro século? Qual é o lugar onde as pessoas eram crucificadas? Por que essas perguntas eram importantes? Porque as muralhas da cidade, não poucas vezes, mudaram de lugar. Então, lugares que estavam fora da cidade no primeiro século poderiam estar dentro da cidade, amparada pelos muros, protegida pelos muros, no quarto, no quinto século. Então, disseram para ela: olha, fica aqui. Quando ela começou a cavar, ela encontrou não uma, ela encontrou 3 cruzes. E ela não sabia qual era a cruz verdadeira. Então, o que foi que ela fez? Ela colocou sobre cada uma dessas cruzes uma pessoa doente, uma pessoa moribunda. Quando essa pessoa se recuperou, então, na cabeça dela, no coração dela, ao colocar essa pessoa sobre uma das cruzes e ver essa pessoa se recuperando, ela inferiu que aquela era a cruz que Jesus havia sido crucificado. As relíquias da vida de Jesus tornaram-se cada vez mais importantes no cristianismo. E nada mais do que a cruz, essa madeira vivificante. Tinha que ter ela uma guarda especial, porque os peregrinos tentavam arrancar pedaços, morder pedaços quando beijavam a cruz. E agora Jerusalém era uma cidade totalmente cristã. Os peregrinos podiam acompanhar cada passo da vida de Jesus por meio dos seus santuários. Então, em cada lugar que havia uma marca do ministério de Jesus na cidade de Jerusalém, ela havia construído uma igreja. E isso fez da cidade de Jerusalém uma cidade sagrada para os cristãos. E mais, uma cidade exclusivamente, totalmente cristã. Os cristãos, não diferente dos outros, não diferente de Davi, não diferente de Salomão, que tomaram dos cananeus a santidade do lugar e fizeram como que uma remontagem, os cristãos também herdaram antigas histórias judaicas da própria Jerusalém. Por exemplo, histórias do monte do templo, histórias lá do Monte Sião foram transferidas para a igreja do Santo Sepulcro. Eles passaram a acreditar que Adão foi enterrado ali, que o seu crânio estava sob os alicerces da igreja. Eles passaram a acreditar no monte do templo, mas ali, bem ali, perto do Gólgota, no Calvário, eles passaram do mundo. Então, agora nós temos uma Jerusalém absolutamente cristã. Quais são as implicações políticas para isso? As implicações é que não havia mais lugar para os judeus. Eles, mais uma vez, foram banidos de Jerusalém, perseguidos pelos imperadores cristãos. Eles tinham permissão para entrar no monte do templo uma vez por ano apenas. Eles eram ridicularizados pelos cristãos que viam nos seus lamentos uma prova daquela profecia de que Jesus havia dito de que não ficaria pedra sobre pedra e que eles haveriam de chorar e assim por diante. Por volta do VI século, Roma caiu. Você sabe que o Império Romano havia sido dividido, Roma de um lado e a capital, que nós conhecemos hoje como Istambul, do outro, né, que era Constantinopla. Roma caiu e Jerusalém passou a ser governada não por Roma, mas por o Império Bizantino, por um império que estava calcado lá na cidade de Constantinopla, a capital do Império Romano Oriental, Bizâncio. Jerusalém estava prestes, não sabia disso, VI século, Jerusalém estava prestes a se tornar um prêmio cobiçado de uma nova religião, um novo império estava surgindo. Enquanto o domínio bizantino sobre o Oriente Médio estava diminuindo, estava sendo enfraquecido pela guerra, pela corrupção, lá nos desertos da Arábia estava prestes a explodir uma nova revelação, que mudaria completamente o curso da história humana e transformaria para sempre o rosto, a imagem, a face da cidade de Jerusalém. Que nova religião era esta? Que nova revelação era esta? A revelação
que nós conhecemos como islamismo. E Jerusalém estava na mira do Islã também. No início do 7º século, essa nova fé que surgiu lá na Península Arábica, o Islã, colocou como alvo a cidade de Jerusalém. A Jerusalém cristã estava prestes a ser mudada pelas revelações dadas a um jovem comerciante chamado Mohammed, lá no deserto da Arábia. Seus seguidores acreditavam que ele também havia vindo a Jerusalém, como Abraão havia vindo, como Jesus havia vindo. Ele conhecia Jerusalém, ele respeitava as escrituras judaicas, respeitava as escrituras cristãs. Inclusive, a fé islâmica reverenciava Jerusalém, que já era uma cidade sagrada tanto para judeus quanto para os cristãos. Os seguidores de Mohammed acreditaram que, numa certa noite, ele foi acordado pelo anjo Gabriel, montou num animal com o rosto humano chamado Al-Buraq, e o Dag saberia pronunciar muito melhor do que eu, e o Mohammed melhor ainda, e juntos, o Mohammed e Al-Buraq, eles voaram em sua jornada noturna para um lugar chamado o mais distante santuário, que faz referência, obviamente, ao Monte Sião. Lá ele conheceu e orou com profetas mais reverenciados do judaísmo, do cristianismo, incluindo Abraão, Moisés, Jesus, e então ascendeu ao céu. É isso que chamaria a atenção para a cidade de Jerusalém. É isso que faria com que essa fé emergente enxergasse na cidade de Jerusalém o seu ponto alto, o seu ponto de objetivo. Desde os primeiros dias do Islã, esse santuário chamado mais distante foi identificado como o Monte do Templo. Hoje, ele é conhecido como Haram al-Sharif, ou o Nobre Santuário. Jerusalém continua a ser um destino sagrado para os seguidores de Mohammed. Num determinado dia, todos os anos, os muçulmanos se reúnem em Jerusalém para comemorar essa jornada, a jornada noturna do profeta Mohammed a Jerusalém, fazendo dessa cidade um dos lugares mais sagrados do mundo inteiro para os muçulmanos, e isso até hoje. Mohammed morreu em 632 depois de Cristo, mas o seu ideal, a sua visão continuou com os seus sucessores, que passaram a ser conhecidos como califas. E apenas 5 anos após a morte de Mohammed, 3 exércitos islâmicos marcharam para Jerusalém. Pensava-se que havia um motivo para essa urgência. Os primeiros muçulmanos, eles podem ter acreditado que o fim do mundo aconteceria exatamente ali. As pessoas, especialmente as religiosas, vinham para Jerusalém porque queriam estar ali no dia do juízo final, porque eles pensavam que eles iriam subir aos céus a partir de Jerusalém. Impulsionados por esses motivos, que eram políticos, religiosos, os exércitos islâmicos conquistaram Jerusalém para os primeiros muçulmanos. Mas quem estava à frente? Quem foi o primeiro califa a conseguir esse feito notável? Ele chamava-se Omar, califa Omar. Os agora arruinados santuários judeus no Monte do Templo eram importantes para o Islã também. Deixa eu só fazer Deixa eu voltar só um minutinho. Quando a cidade de Jerusalém tornou-se uma cidade absolutamente cristã, a primeira coisa que os judeus fizeram foi fazer do Monte dos Templos um lugar onde se colocava um lixo. Porque eles queriam, dessa maneira, humilhar os judeus. Eles queriam, desta maneira, lembrar aos judeus que eles estavam recebendo a paga por terem matado a Cristo Jesus. Agora, quando o califa Omar toma a cidade de Jerusalém, aqueles lugares, aquele santuário onde havia sido o templo, lá no Monte do Templo, aquele lugar também era importante para o Islã. Por quê? Porque era dali que o Mohammed havia ascendido aos céus. Ele, o Omar e os seus guerreiros retiraram os escombros para orar ali. Ele estava deliberadamente tomando para o Islã, a antiga tradição judaica da santidade daquele lugar. E mais, ele até convidou os próprios judeus que haviam sido exilados pelos cristãos para voltarem à cidade, para que eles também pudessem orar no Monte do Templo. Mais tarde, o Islã haveria de construir bem
no local do próprio templo judaico, aquele que se tornaria a joia da coroa de Jerusalém islâmica, um monumento ao esplendor dos califas árabes que construiriam. Quem eram eles? Surge a posteriori os chamados os Omíadas. Em 685, Abd al-Malik tornou-se o califa. Foi ele que mandou construir no monte do templo aquilo que nós conhecemos hoje como o Domo da Rocha. O Domo da Rocha não é uma mesquita, é um santuário. E o interessante, e misteriosamente interessante, é que o Abd al-Malik nunca disse por que construiu, ele nunca explicou. Debaixo dessa cúpula, que hoje nós conhecemos como aquela cúpula dourada, está a própria rocha. No judaísmo antigo, eles acreditavam que ali foi o lugar onde Deus começou a criação de todo o mundo. Para os muçulmanos e para os judeus, este é o lugar, se não é o lugar mais sagrado de todo o planeta, é um dos lugares mais sagrados de todo o planeta. Para os judeus, é o lugar mais sagrado de todo o planeta. Para os muçulmanos, é o terceiro. Este é o lugar onde eles acreditam que o crânio de Adão está enterrado, onde Abraão quase sacrificou Isaac, onde o santo dos santos judaicos supostamente ficava. Este é o lugar onde o Muhammad ascendeu aos céus e assim por diante. Jerusalém, agora pela primeira vez, tinha um santuário islâmico, mas ainda precisava de uma mesquita para as orações de sexta-feira. Abd al-Malik construiu a mesquita conhecida como Al-Aqsa. Com essas construções, ele celebrou a reivindicação do Islã à cidade de Jerusalém. Jerusalém agora pertence ao Islã. Jerusalém agora é uma cidade islâmica. O monte do templo judeu agora era um santuário judaico. Por mais de 300 anos, a igreja do Santo Sepulcro, a igreja cristã, tinha sido o centro de toda a vida religiosa em Jerusalém. Mas agora, os muçulmanos reativaram, revigoraram o monte do templo, adotando e adaptando muito das tradições dos judeus e dos cristãos, e, é claro, acrescentando muito das suas próprias tradições. Jerusalém agora tinha 2 centros de santidade, o cristão e o muçulmano. Os judeus, como eu havia dito, tiveram permissão para adorar no templo, mas isso logo também terminou, viu? 720, o califa os proibiu de entrar nesses distritos outra vez. Você vai vendo que dá-nos a impressão de que há uma certa repetição. Permite-se que entre, depois não permite-se mais. Permite-se que adore, mas depois não permite-se mais. Todas as questões políticas, depende das conveniências de cada época. Eles foram autorizados a continuar a viver na cidade, mas não eram mais autorizados a entrar no templo. E isso se deu por mais de 1000 anos. Em 969, surge os chamados Fatímidas. Era uma nova dinastia islâmica que havia conquistado a cidade. Eles são chamados de Fatímidas porque os seus califas afirmam que eles afirmavam, né, que eram descendentes de Fátima, filha do profeta Maomé. Eles eram conhecidos como Fatímidas. Eles eram muito tolerantes com os cristãos, eles eram muito tolerantes com os judeus. Peregrinos cristãos estavam migrando para a cidade à medida que o novo milênio se aproximava. Veja, 969, o final do milênio está chegando. Nessa época, havia rumores de que Jerusalém seria governada por um imperador cristão místico, que anunciaria o fim dos dias, mas os muçulmanos consideravam seus próprios califas fatímidas como os reis sagrados. E foi então que, em 996, depois de Cristo, passou a governar, com apenas 11 anos de idade, o 6º califa da dinastia fatímida. Vejam, nós pulamos 5 califas para falar do 6º. Por quê? Porque este califa chamado Al-Hakim, que começou a governar com apenas 11 anos de idade, era uma pessoa extraordinária, bonito, era uma pessoa inteligente e, de alguma forma, de alguma maneira, de que ele tinha um status semi-messiânico. E isso começou a mexer com a cabeça dele. Ele começou a vagar pelas ruas de Jerusalém à noite. Ele se colocava em transes místicos, induzidos por ópio.
E gradualmente, os historiadores dizem que Hakim começou a ficar aquilo que nós chamaríamos de maluco, começou a ficar louco. Os califas fatímidas consideraram-se pessoas tocadas pelo divino. Eles se consideravam pessoas suspensas entre Deus e os homens. Mas em determinado momento, parece que Hakim acreditou que ele era totalmente divino. E ele começou a exercer os seus poderes devastadores como se ele fosse, de fato, um Deus. Vejam, por que eu estou falando de Hakim? Porque em 1016, Hakim declarou-se, de modo claro, ser o próprio Deus. E a partir de então, ele desencadeou o seu primeiro expurgo de cristãos e de judeus. Ele ordenou, só para vocês terem uma ideia, ele ordenou que os judeus usassem um cabresto, parecido com uma vaca, para lembrá-los do bezerro de ouro. Lembra aquela história do bezerro de ouro? Ele se valeu daquela história e começou a obrigar os judeus que moravam na cidade de Jerusalém a usar um cabresto, como se fosse uma vaca, apenas e tão somente para fazê-los lembrar-se daquela falha que eles tiveram lá no deserto. Eles tiveram que tocar sinos para alertar os muçulmanos de que eles estavam se aproximando. E mais, Hakim ofereceu a eles, você sabe que isso é um progresso, né? Essa opressão, ela não tem limites. Um pouco mais à frente, ele deu um ultimato, deu aos judeus a escolha: ou vocês se convertem, ou então vocês morrerão. Milhares e milhares de judeus começaram a fugir do país. E os cristãos? Os cristãos têm um ritual lá dentro da chamada do Santo Sepulcro. É um ritual sagrado, realizado uma vez por ano, é a chamada a descida do fogo sagrado. Isso existe até os dias de hoje. É quando um sacerdote entra no túmulo de Jesus, sem nenhum aparato artificial, e ele sai de lá com uma luz, numa vela ou numa tocha, e ele diz que isso é um milagre que acontece todos os anos. Enfim, para os cristãos, isso é um milagre, né? Para os cristãos, isso confirma a divindade do próprio Cristo. Mas quando Hakim via essas coisas, para ele era apenas um truque, era como que uma exposição de vendedores ambulantes numa feira qualquer. E por causa disso, ele ordenou a demolição total daquele lugar. Você consegue imaginar isso? Hakim mandou destruir por completo a basílica que Constantino o Grande havia construído, aquela primeira igreja do Santo Sepulcro, quase até a rocha, quase até os alicerces, praticamente nada sobrou. Apesar dos piores excessos de Hakim, os cristãos continuaram vindo em peregrinações sagradas e essas estavam cada vez mais na moda. Você consegue imaginar quando essas informações chegaram lá na Europa, nas igrejas cristãs, os reis cristãos, o que foi que isso causou? Perplexos com a destruição das igrejas cristãs em Jerusalém, a Europa se levantou para resgatar a Cidade Santa. Em 1095, o Papa Urbano II criou aquilo que nós conhecemos hoje como conceito de Guerra Santa por Jerusalém. Em troca da remissão de pecados, em troca da salvação, cristãos conquistariam Jerusalém e limpariam os locais sagrados dos vis infiéis. Dag, você consegue me ouvir? Consigo, ouvindo perfeitamente. Está sendo compreensível? Tá ótimo. Talvez se alguém quiser comentar aí também, pastor Isaías, como é que está aí? Essa palavra é tá ótimo. Se as pessoas estão conseguindo acompanhar essa timeline... Josué, pede permissão aí para Ireni, Josué, e fala. Tu está conseguindo ouvir? Está conseguindo acompanhar? Tá excelente. Na verdade, a gente está aqui vidrado, sem piscar um segundo, sem poder ir ao banheiro, porque não quer perder um segundo da administração. Tá excelente. Uma aula de história, de teologia, maravilhoso. Mas você está compreendendo? Para mim, tá. Então, posso continuar, então? Está sendo perfeitamente compreensível, pastor. Ok. É que às vezes eu falo muito rápido ok. Bom, então, vamos só recordar, né? Em 1095, o Papa Urbano, ele convoca cristãos
em nome da salvação de suas almas, em nome do perdão de seus pecados, para que reconquistem Jerusalém. Tudo por causa do que o Al-Hakim havia feito. Durante 4 anos, eles saíram da Europa e marcharam na direção de Jerusalém. Muitos morreram pelo... Aliás, a maioria morreu pelo meio do caminho. Mas em 1099, os cruzados chegaram em Jerusalém. Chegaram em Jerusalém, tiveram algumas batalhas na costa, naquilo que nós conhecemos hoje como a costa mediterrânea, que dá acesso ao Oriente Médio, mas não demorou muito, eles chegaram à cidade de Jerusalém, invadiram a cidade de Jerusalém, e aí então foi uma matança assim absurda, cruel. Começaram a matar muçulmanos de todas as formas e maneiras, fossem eles cidadãos, fossem eles soldados, mataram guerreiros, mataram civis, a batalha durou horas, os cruzados mataram todos que puderam encontrar nas ruas, nos becos, e mais, com requintes de crueldade. Eles não apenas cortavam as cabeças, cortavam as mãos, cortavam os pés. Vejam, a cidade de Jerusalém é uma cidade cuja história é banhada em sangue. É uma história é uma cidade que foi destruída e reconstruída por inúmeras vezes, de inúmeras formas e maneiras. Os habitantes de Jerusalém, naqueles dias, muçulmanos, se refugiavam nos telhados da Al-Aqsa. Eles corriam para o telhado da cúpula da rocha, mas os cruzados chegavam e matavam a todos. Alguns muçulmanos pularam para a morte. Os judeus também não escaparam, não. Buscaram refúgio nas sinagogas, mas o que os cruzados faziam? Fechavam as portas e incendiavam as sinagogas. Após 2 dias, o massacre acabou. Veja como foi que eles comemoraram a vitória. No Santo Sepulcro, no que havia sobrado do Santo Sepulcro, lá nos restos do Santo Sepulcro, príncipes, sacerdotes cantavam louvores a Cristo, batendo palmas alegremente, cheios de lágrimas, com muita alegria, e depois desfilaram pelas ruas. A cidade estava quase vazia, quase vazia. O massacre foi tão grande, mas tão grande, que nos próximos 6 meses, Jerusalém ainda respirava corpos em podridão. Os cruzados que morreram em batalha, isso é importante, eles foram sepultados naqueles cemitérios próximo ao Portão Dourado. Se você for hoje lá no Portão Oriental, aquilo ali sempre foi um cemitério. E, nesses momentos, os soldados, os cruzados que morreram nessas batalhas, eles eram enterrados lá. Este é o lugar onde, de acordo com os judeus, de acordo com os cristãos e de acordo com a tradição muçulmana, é o lugar onde vai acontecer o fim dos dias, é o lugar onde vai acontecer o julgamento final. E, claro, todo mundo quer ter um bom lugar, todo mundo quer ter um bom assento para essa ocasião. Aliás, essa é a razão pela qual há tantos cemitérios até os dias de hoje naquele lugar, né? Se você tiver a oportunidade de hoje na cidade de Jerusalém, você estiver, essa visão clássica, né? Você estiver lá no Monte das Oliveiras, olhando para a cidade de Jerusalém, você vai perceber que bem aos seus pés tem um cemitério, o cemitério judaico, lá à frente tem um cemitério muçulmano e à direita tem um cemitério cristão. É impressionante porque a gente percebe que a religião, ela é tão devastadora, o espírito religioso é tão devastador, que nem mesmo depois de mortos as pessoas conseguem se unir, né? Não podem nem ser enterradas sob o mesmo chão. É uma coisa impressionante. Bom, os cruzados massacraram um pouco de Jerusalém, mas, diferentemente de Al-Hakim, eles não destruíram seus lugares sagrados. Como tantas vezes na história da cidade, eles tomaram os locais sagrados dos seus inimigos e os tornaram seus. É por isso que hoje você vai a Jerusalém, não são poucos os lugares onde você entra e existe dentro da mesma ambiência arquitetura que se refere aos mais diversos povos. Você vê dentro da mesma ambiência uma parte de arquitetura cristã, uma parte de arquitetura islâmica, justamente por esse remontar da história. Os cruzados transformaram a cúpula da rocha e a mesquita Al-Aqsa em igrejas. Novos sinos foram instalados, não é? O som agora, simbolizando a vitória cristã, deveria tomar o lugar da chamada islâmica oração. Judeus e muçulmanos foram proibidos, sob pena de morte, de entrar na cidade.
Aliás, muito pouco deles foram deixados vivos, né? Cristãos sírios, cristãos armênios foram convidados a se estabelecer na cidade de Jerusalém para aumentar a sua população. Essa cidade, agora cristã, mais uma vez, foi de novo a capital de um reino, o Reino de Jerusalém, cujas terras incluíam grande parte da atual Israel, da atual Jordânia e do atual Líbano. Eu gostaria de fazer aqui a referência a uma rainha. É importante a gente falar sobre ela. É uma chamada... Pouca gente sabe que Jerusalém teve uma rainha, né? Chamada Melisende. Em 1129, a Igreja do Santo Sepulcro testemunhou pela primeira vez um casamento, e era um casamento real. Melisende, ela era filha do rei Balduíno II, que casou-se com um conde de Anjou chamado Fulk. A rainha Melisende, ela deve ser lembrada porque foi ela que embelezou Jerusalém. Muito do que a gente vê na Cidade Velha hoje é resultado do trabalho dela. Ela construiu a clássica Igreja dos Cruzados de Santa Ana. Se você for hoje lá em bem próximo ao que restou do tanque de Betesda, está lá a Igreja de Santa Ana, resultado dos esforços dela. Os mercados de Jerusalém, a Jerusalém de Melisende tinha uma população de mais ou menos 30.000 habitantes. E, claro, além do fluxo de peregrinos que tomava a cidade em todas as festas. Melisende e ela e seu filho reconstruíram e reconsagraram a Igreja do Santo Sepulcro. Até hoje, a obra-prima, deslumbrante cenário sagrado da Cruzada de Jerusalém. Então, o que você vê hoje lá no Santo Sepulcro é o resultado do esforço desta rainha. 1187, quem é que surge no horizonte? A cidade agora de Jerusalém é uma cidade outra vez cristã, mas o Islã não se deu por vencido. Surge um guerreiro notável, inteligente, estadista. Em 1187 surge Saladino. Saladino, primeiro, lutou muito contra muitas facções islâmicas, venceu todas elas. Mas depois cercou Jerusalém, determinada a invadir a cidade e outra vez massacrar os cristãos. Agora a cidade de Jerusalém estava sem um rei propriamente dito. Os habitantes de Jerusalém nomearam um barão chamado Balian para liderá-los. Você vai encontrar essa história, tem um filme chamado Cruzada. Se você quiser assistir a esse filme, eu recomendo ele por demais. É ele que conta esse momento em que Saladino toma a cidade de Jerusalém. Enquanto as tropas de Saladino atacavam a cidade, as paredes ou os muros da cidade eram defendidos por mulheres, por crianças. Foi então que Balian, este barão, percebendo que não poderia conter a força avassaladora do Saladino, ele fez uma oferta absurda. Ele disse algo para o Saladino que fez com que Saladino mudasse a sua maneira de pensar. Ele disse para Saladino o seguinte: olha, primeiro, já que a gente não consegue defender, já que você vai invadir mesmo a cidade, antes que você invada, primeiro nós vamos matar todas as nossas mulheres e todas as nossas crianças. Você não vai ter escravos de nenhum dos nossos. E depois nós vamos demolir o domo da rocha e nós vamos demolir a mesquita de Al-Aqsa. E então aí você pode entrar na cidade. Para salvar os lugares sagrados do Islã, Saladino concordou. Falou, não, vamos negociar. E foi então que eles negociaram uma rendição pacífica. Mas os cristãos ainda haveriam de pagar um alto preço, né? Todos os habitantes de Jerusalém deveriam pagar, ser resgatados ou ser escravizados. Mas para Saladino, este foi o cumprimento do trabalho de toda a sua vida. Saladino se tornou o senhor de Jerusalém. Você vai ver, inclusive, isso no filme, né? Saladino tem um determinado momento em que ele observa fileiras e fileiras, enormes fileiras de cristãos deixando a cidade, chorando, lamentando. E, num determinado momento, até está no filme isso, alguém pergunta, mas o que é Jerusalém? E ele responde, Jerusalém não é nada. Aí ele dá um tempinho, né, provocantemente, e responde e completa dizendo, Jerusalém é tudo. É tudo. Veja, quando Saladino tomou posse do Haram al-Sharif, ou seja, do Monte do Templo,
para ele foi um momento de triunfo pessoal, para ele, para sua dinastia, para sua fé, e ele imediatamente começou a limpar o monte do templo de qualquer vestígio cristão. Ele puxou a cruz do topo do domo, né, que tinha sido usado como uma igreja, ele destruiu os apartamentos que os cruzados haviam feito dentro da mesquita de Al-Aqsa, vejam isso. E ele fez mais, ele trouxe enormes quantidades de águas de rosas até o Harã, até o monte do templo. E o próprio Saladino, o sultão, juntamente com seus príncipes, juntamente com seus generais, se ajoelharam e começaram a esfregar as pedras do Harã com águas de rosas, para purificá-las para sempre daquilo que eles chamavam de poluição que os cristãos infiéis haviam deixado naquele lugar. Como os cruzados antes dele, Saladino não arrasou a cidade, mas adaptou e os lugares sagrados usando os edifícios dos seus inimigos. A missão de Saladino era recriar uma Jerusalém islâmica. Ele deixou a cidade do Santo Sepulcro intacta, mas proibiu todos os sinos da igreja. Veja como essa questão dos sinos é significativa, veja como essa questão da oração, ela tem um simbolismo impressionante para os adeptos dessas religiões. Saladino conquistou a cidade pela fraqueza dos seus oponentes, mas a notícia da queda de Jerusalém chegou aonde? Outra vez, a Europa. E a sorte do Saladino estava com seus dias contados. Levantou-se o famoso Ricardo Coração do Leão, o rei Ricardo, né? E o rei Ricardo se pôs a caminho de resgatar Jerusalém. Ele teve algumas vitórias, em algumas batalhas, mas ele percebeu que mesmo se ele capturasse Jerusalém, ele não seria capaz de mantê-la, de segurá-la, porque o Império de Saladino era uma coisa absurda, era vasto e estava intacto. A única opção que Ricardo viu foi negociar. Assim, para negociar havia um grande problema. Por quê? Porque os dois queriam a cidade de Jerusalém. Os dois. Os dois julgavam que a cidade de Jerusalém era algo inegociável. Mas, em 2 de setembro de 1192, o sultão Saladino e o rei, o Ricardo Coração de Leão, concordaram, fizeram um tratado que é conhecido como Tratado de Jaffa. Foi a primeira vez, foi a primeira partição, foi a primeira vez que a Palestina, esse lugar que até então recebeu o nome de Palestina jocosamente, foi bipartido. O reino cristão recebeu um novo sopro de vida, tendo a cidade de Acre como capital, e Saladino manteve a sua preciosa Jerusalém, apenas concedendo aos cristãos acesso àquilo que nós conhecemos como o Santo Sepulcro. 6 meses após a assinatura desse tratado, Saladino morreu. Quem tomou conta? O sobrinho de Saladino. E os cristãos? Os cristãos viram nisso uma fraqueza e logo voltaram os olhos para a cidade de Jerusalém. Só que ao invés deles começarem a mitigar as forças e a influência da família de Saladino na cidade de Jerusalém, eles começaram a atacar o Egito. Veja, na cabeça do sobrinho de Saladino, se eles tomassem o Egito, nada os impediria de tomar a cidade de Jerusalém. O que foi que eles fizeram? Para desprestigiar Jerusalém, para desmotivar os cruzados a olhar para Jerusalém, a tomar Jerusalém, eles destruíram os muros da cidade. E assim, eles procurariam destruir o seu valor militar. Tudo isso para poder salvar o Egito. Esse ato de desespero saiu, é como se fosse um tiro que saiu pela culatra. Por quê? Porque os cruzados, ao tentarem tomar o Egito, o Cairo, eles perderam. E aí a família de Saladino, que havia destruído os muros da cidade de Jerusalém, percebeu que havia feito nada. Os habitantes de Jerusalém choraram, os habitantes de Jerusalém fugiram. A cidade agora havia perdido um dos seus maiores valores, que era a sua defesa. E aí, isso, claro, parecia o fim de Jerusalém. No Monte do Templo, mulheres, crianças, velhos, todos eles rasgavam suas roupas, desgrenhavam seus cabelos e começaram a se espalhar por todas as direções. Por quê? Porque haviam perdido
a proteção, haviam perdido os muros da cidade. A dinastia de Saladino, os sucessores de Saladino, foram se enfraquecendo por rixas familiares, né? E na Europa se levantou um novo rei. Vejam que é uma sucessão. Parece que a história se repete, mas não é verdade. Levantou-se um rei chamado Frederico II, que era rei da Sicília, Sacro Imperador Romano. Era um monarca muito poderoso, falava árabe muito bem. Ele havia sido criado entre árabes, né? Inclusive ele tinha um harém, e os seus inimigos consideravam ele o anticristo. Ele era um cara violentíssimo, né? Alguns o apelidavam como a besta do Apocalipse, mas os seus amigos achavam ele uma coisa estupenda, chamavam ele de a maravilha do mundo. Ao contrário dos cruzados que vieram antes dele, Frederico resolveu negociar com o sobrinho de Saladino, o sultão Camilo. Esses dois homens eram educados, né? Mas ele percebeu que as negociações iam caminhar até um certo ponto. Qual era o grande negócio? A questão era Jerusalém. Quando as negociações não caminhavam mais, Frederico preparou as suas tropas para a batalha, o que não precisou. Seu exército não foi necessário. Um acordo de compartilhamento foi fechado. Veja, em 1229, Frederico alcançou aquilo que ele julgava inimaginável. Em troca de 10 anos de paz, ele recebeu toda Jerusalém. A casa de Saladino, a família de Saladino, manteve o monte do templo. E os muçulmanos continuavam a gozar de total liberdade de culto e acesso. Apenas os judeus foram deixados de fora deste negócio. Mais uma vez, os judeus foram colocados para fora da negociação. Essa soberania compartilhada permanece ainda hoje. O acordo de paz mais ousado de toda a história de Jerusalém. Através dessa aliança com o Islã, Frederico conquistou a cidade inteira para o cristianismo. Mas o fato de que a cúpula da rocha permaneceu sob o controle muçulmano levou algumas pessoas a acusar ele de trair a causa dos cruzados. As pessoas sempre têm os radicais. Havia pessoas que queriam tudo. Não, se é para dominar, vamos dominar de maneira generalizada. 130 anos após essa conquista, a cidade, outra vez, tornou-se cristã, mas sem muros, sem proteção. Jerusalém agora era uma cidade absolutamente insegura. 1244. Quem é que surge? Aquele que nós chamamos de os tártaros. Tártaros carminianos. Cavalgaram na cidade de Jerusalém. Todo mundo queria Jerusalém. Mas, diferente dos seus antecessores, destruíram igrejas, destruíram mesquitas, destruíram as casas. A Jerusalém cristã, embora cristã, agora estava sob ataque. Os tártaros invadiram a igreja do Santo Sepulcro, o santuário mais sagrado da cristandade, atearam fogo. Quando eles encontraram os padres celebrando missas no altar, decapitaram os padres, estriparam os padres. Em seguida, retiraram os corpos dos reis cruzados. Lembra aqueles reis cruzados, aqueles soldados cruzados que estavam enterrados bem próximos ao portão dourado? Eles retiraram os ossos, queimaram os ossos, e foram eles que quebraram a pedra que estava à porta do túmulo do próprio Cristo. Havia lá, no suposto túmulo de Jesus, preservada até aqueles dias, uma pedra que eles diziam ser a porta do túmulo. Foram eles que quebraram essa pedra. Eles destruíram completamente a cidade de Jerusalém de novo, pilharam a cidade. Mais de 2.000 cristãos foram massacrados. Outra vez, Jerusalém estava no fundo do poço. Por quê? Porque não tinha proteção, porque não tinha como se proteger. Naquele momento, Jerusalém foi ao chão, estava desolada, controlada por diversos e diferentes senhores islâmicos. Hordas de invasores galopavam por suas ruas à vontade. Havia poucos muçulmanos, quanto mais cristãos, e apenas um punhado de judeus. E ainda assim, mesmo assim, essa cidade permaneceu sagrada para as 3 religiões. A sobrevivência de Jerusalém como uma cidade propriamente dita, já se chegava a duvidar da capacidade de se manter depois de tantas barbáries. Jerusalém precisava de um salvador. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um mameluco chamado Baibars. Poucos ouviram falar dele.
Baibars era um órfão pagão vendido quando menino ao exército egípcio de escravos. Exército de escravos, escravos estes, ex-escravos, conhecidos como mamelucos. E ele foi subindo na classificação, ele foi cada vez mais galgando. À medida que ele ia subindo na classificação, ele conseguiu a sua liberdade, o seu mestre deu a ele liberdade, e ele agora, um homem livre, chegou ao posto de general. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele estava pronto a assumir o poder e tirar das mãos das hordas mongóis. O exército mameluco, deixa eu dizer uma coisa, o exército mameluco derrotou os mongóis lá nas colinas da Galileia. Baibars se declarou governante desde o Egito até a Síria. A capital mameluca ficava no Cairo, mas era em Jerusalém, que era a capital religiosa, era a capital do seu coração. Embora ele tenha nascido pagão, né, esses ex-escravos, esses mamelucos, eles eram forçados a se converter ao Islã. Os mamelucos possuíam todo o fanatismo de um convertido, e eles reverenciavam mesmo a cidade de Jerusalém como se ela fosse a joia da sua fé. Baibars, por que ele é importante? Porque foi ele que embelezou, foi ele que reconsagrou a cidade de Jerusalém. O legado mais importante que ele deixou não foi propriamente dito um edifício. O legado mais importante que ele deixou foi um festival. Ele emprestou das tradições cristãs judaicas alguns costumes para criar uma nova celebração religiosa. Toda Páscoa, Jerusalém ainda é dominada por peregrinos cristãos. E ainda assim, naquela época, na Páscoa cristã, na Páscoa judaica, Baibars deu a Jerusalém o seu próprio festival. O festival celebrava Moisés, originalmente um patriarca judeu, mas agora reverenciado também como um profeta pelo Islã. Baibars era muito habituado a envenenar os seus inimigos. Quando ele desconfiava de alguém, ele envenenava. E num acidente, ao invés dele dar, ele tomou o veneno. Os seus sucessores também amavam Jerusalém. Eles construíram muitos dos melhores edifícios da cidade velha. Os mamelucos reacenderam a ideia de peregrinação a Jerusalém. Ao longo da história, a peregrinação sempre foi, e isso é importante, ao longo de toda a história, a peregrinação a Jerusalém sempre foi o seu maior lucro, sempre foi a sua maior indústria. Nós estamos agora em qual século? Século XVI? No início do século XVI, o Império Mameluco estava desgastado, em declínio, exausto pela guerra, pela corrupção, pela praga. Os Mamelucos estavam ameaçados por um novo Império Islâmico. No norte de Jerusalém, os Mamelucos foram derrotados por aquilo que se tornaria o maior Império Islâmico do mundo. O governante deste grande império ficou conhecido como Salim, o Sombrio. Como todos os governantes muçulmanos antes dele, Salim concordou em tolerar os judeus e os cristãos, contanto que pagassem uma taxa de submissão e reconhecessem a supremacia do domínio islâmico. É aí que se dá início ao chamado Império Otomano. Quando ele morreu, ele foi sucedido pelo seu filho Suleiman. Você consegue perceber aí, ó o Suleiman aqui, ó. Esse aqui, ó, é isso. Esse aí é uma grafia que alguém fez falando a respeito disso, fazendo a representatividade do Suleiman. Aos 25 anos, Suleiman tornou-se o homem mais poderoso do mundo. Seu império se estendia desde os Balcãs até as fronteiras da Pérsia, desde o Egito até o Mar Negro. Agora, vejam só, por que Suleiman é importante? Suleiman teve um sonho, e ele sonhou, e ele disse que no seu sonho o profeta Maomé apareceu a ele, e disse a ele que se ele desejasse derrotar os cristãos e ser um grande imperador, ele deveria primeiro reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar o Monte do Templo, restaurar o Haram al-Sharif. Você sabe que o nome de Suleiman te lembra o nome de Salomão, né? E ele levou o seu nome a sério, ele levou as suas responsabilidades enquanto Salomão a sério, né? E ele imediatamente começou a restaurou o Domo da Rocha. Ele começou substituindo os mosaicos
desbotados com azulejos. Vejam bem, os azulejos que você vê hoje, lá no Domo da Rocha, é obra deste magnífico Suleiman, deste califa, deste líder otomano. Só para vocês terem ideia, muitos, mas muitos azulejos foram necessários. Na verdade, mais de 450 mil. Eram tantos azulejos para serem feitos que Suleiman ordenou que uma fábrica fosse criada no Monte do Templo. Jerusalém ficou sem muros por 300 anos, e agora Suleiman embarcou nessa enorme tarefa de reconstruir as novas defesas da cidade. Os muros que você vê hoje foram reconstruídos por ele, muros e portões, incluído um magnífico portão de Damasco, é o que eu mais gosto, né? Todos eles são obras de Suleiman. Na época de Suleiman, os judeus sefarditas, eu não sei se você sabe, mas sefardista faz referência aos judeus que vieram da Espanha, eles se sentiam seguros o suficiente e construíram 4 novas sinagogas naquilo que nós conhecemos hoje como o bairro judeu. Desde a construção do islâmico Haram al-Sharif, os judeus haviam sido banidos de visitar seu lugar mais sagrado, mas o monte do templo era tão sagrado que os judeus continuaram a orar perto, o mais perto quanto eles poderiam chegar. Vejam, eles não podiam ir ao monte do templo, mas sempre ficavam ao redor, sempre ficavam nos lugares mais próximos deste cume, deste monte do templo. Por gerações, os judeus oraram em todos os portões, em todas as paredes do monte do templo. Mas Suleiman, também conhecido como Magnífico, se via como um imperador islâmico, ele se via como guarda do santuário Domo da Rocha. Foi ele, então, por causa disso, por causa dessa visão que ele tinha acerca de si mesmo, ele restringiu os judeus mais uma vez. Só que dessa vez ele restringiu os judeus para uma pequena seção da parede com uma passagem estreita de apenas 3 metros de largura. De agora em diante, deste momento em diante, essa seção estreita da parede ocidental do Templo de Herodes tornou-se o ponto focal pelas orações dos judeus. A competição entre as 3 religiões pelos lugares sagrados de Jerusalém sempre foi espelhada por uma competição igualmente intensa entre as próprias igrejas cristãs. Uma vez que a maioria das seitas cristãs eram apoiadas por diferentes reis cristãos, disputas travadas em Jerusalém teve reverberações em todo o mundo. Preste bem atenção nisso. Os governantes otomanos sempre souberam manipular, sempre souberam explorar essas disputas intermináveis que sempre houve e ainda nos nossos dias há entre os cristãos, principalmente na cidade de Jerusalém. Lá, por volta do século XVI, quando os otomanos chegaram, havia cerca de 9 comunidades no local e os otomanos tinham uma regra simples: quem paga, fica. Quem dá dinheiro, permanece. Então, claro, os menores, como os georgianos, os maronitas, os sérvios, eles não tinham dinheiro, eles não tinham como pagar. Então, eles desistiram, enquanto os mais fortes podiam consolidar a sua estada naquele lugar, o seu domínio sobre a igreja, através do pagamento. O sistema simples dos otomanos, né, quem paga, fica, significava que apenas as igrejas mais ricas poderiam permanecer. As denominações que controlavam a igreja no final do século XVI eram os católicos, apoiados pela Europa, apoiados principalmente pela França, né? Os ortodoxos, apoiados pela Rússia, e os armênios, que tinham uma representatividade na corte dos sultões. Mesmo essas 3 igrejas, a católica, a russa, a armênia, elas raramente concordavam sobre quem deveria ser permitido orar no túmulo. Quem deveria dominar aquela área? As comunidades estavam lutando pelo domínio, as comunidades estavam lutando para ver quem haveria de dominar aquele lugar chamado Santo Sepulcro. Por vezes, inúmeras vezes, aquele lugar, o Santo Sepulcro, o lugar onde o túmulo de Jesus estava, supostamente, né, querido por eles, mudou de mão por várias vezes. Os católicos, como eu disse, apoiados pelo governo francês, a igreja ortodoxa, apoiada pelos russos, eles davam grande importância. Claro, era um grande prestígio controlar os lugares sagrados. E eles pressionavam, eles subornavam, eles ameaçavam os sultões otomanos
para dar mais espaço na igreja para os seus próprios sacerdotes. É uma igreja onde várias comunidades dominam, e quem é que determina qual é o espaço que cada comunidade cristã há de ocupar? A liderança ortodoxa, os sultãos otomanos. Então, era por isso que eles faziam tamanha pressão. Como resultado, e isso é até os dias de hoje, mesmo as tarefas mais comuns da igreja, elas estavam carregadas intencionalmente de um significado sagrado. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Nesta igreja, se você for lá, até nos dias de hoje, não há cercas, não há paredes propriamente dito para dizer, para mostrar os limites até uma vai e a outra começa. Os espaços lá são abertos, as áreas lá são comuns, mas a limpeza no Santo Sepulcro, o fato de você limpar uma determinada área, pode significar que aquela área lhe pertence. Então, você só seria capaz de limpar o que você possui. Aos poucos, alguns desses cristãos, o que é que eles faziam? Eles iam tentando limpar um pouco mais à frente, limpar alguns centímetros a mais da propriedade, do território da outra comunidade. Então, o outro cristão, ou outro sacristão, deveria ficar muito vigilante, que a vassoura do outro não avançasse para dentro de seus limites. E até mesmo uma concepção imaginária, né? É uma coisa assim, se alguém pudesse pelo menos imaginar que o outro estivesse, de alguma forma, intencionalmente invadindo a sua parte, como acontece até nos dias de hoje, poderia se iniciar uma luta ferrenha. Os otomanos mantinham a igreja trancada para que eles pudessem cobrar uma taxa para quem entrasse, né? A chave, vejam isso, a chave estava e está até hoje sob a guarda de uma família árabe muçulmana, os chamados Nuseibes. Até hoje, cada manhã, antes do amanhecer, eles ainda sobem para desbloquear a porta da igreja antiga. Por quê? Porque se der a chave na mão de um grupo cristão, ele tranca e não deixa os outros entrarem. Os otomanos deixaram esta família manter uma parte da receita das entradas, sabe aquela taxa que havia de entrada? Ficava uma parte para essa família, para ela cuidar da entrada da igreja. Essa era a família que controlava a igreja do Santo Sepulcro. E havia uma outra família que controlava o monte do templo, não é? Ambas famílias, claro, famílias nobres, famílias apoiadas pelos sultões. Em 1702, o governador otomano exigiu um aumento significativo de impostos em toda a Palestina. Ele tinha que arrecadar dinheiro para financiar uma guerra na qual ele havia se metido lá na Europa, lá na Rússia, e as famílias nobres de Jerusalém não gostaram dessa história. Ficaram chateadas, zangadas com essa política. O que foi que eles fizeram? Após a oração de sexta-feira, lá na mesquita de Al-Aqsa, eles tiveram uma reunião de toda a elite e decidiram que iriam se rebelar contra a política, decidiram que iam se rebelar contra o governador. Bom, os rebeldes tiveram sucesso, controlaram a cidade por cerca de 2 anos e meio, mas os otomanos vieram com um exército muito forte e outra vez sitiaram a cidade. Algumas das pessoas que eram contra essa rebelião fizeram o quê? Foram lá e abriram o portão. Foi assim que os soldados entraram, esmagaram a rebelião. E os otomanos, claro, esmagaram a rebelião, mas as grandes potências da Europa perceberam, por esta razão, que o domínio otomano sobre Jerusalém estava se enfraquecendo. Britânicos, franceses e russos começaram a competir por ter uma influência cada vez maior nos lugares sagrados da cidade. Os franceses apoiavam os católicos, os russos os ortodoxos, os britânicos apoiavam os protestantes que tinham uma reverência particular também por Jerusalém. Cristãos evangélicos britânicos acreditavam que a segunda vinda de Cristo só aconteceria quando os judeus retornassem a Jerusalém e fossem convertidos ao cristianismo. Pense nisso. Todos os reis da Europa, reis cristãos, motivados por essa combinação de fé religiosa, de essa ambição imperial, começaram a toca de caixa a construir igrejas cristãs em Jerusalém. Mas de todos os governos europeus,
todas as que estavam disputando o poder na cidade, ninguém foi como os russos. Eles eram os mais agressivos, eles eram os mais aguerridos, e essa agressividade estava quase que iniciando uma guerra. Em 1846, numa Sexta-feira Santa, essa interminável competição por território na Igreja do Santo Sepulcro estourou em uma luta. Os católicos, os ortodoxos, queriam orar no túmulo, mas ao mesmo tempo, naquela época, só para vocês terem uma ideia, padres iam armados com facas escondidas sobre as suas vestes. A guerra lá dentro foi tão grande que 40 pessoas morreram. O sultão otomano, por causa disso, dividiu a igreja entre as seitas cristãs, entre os grupos cristãos, e um acordo de compartilhamento de poder pode-se ver até os nossos dias. Foi por causa disso, foi em 1846 que se dividiu cada parte da cidade para um determinado grupo, a fim de que pudessem manter a paz. Os russos começaram com uma campanha para conquistar Jerusalém, já que eles não podiam conquistar através das armas, eles queriam conquistar culturalmente. Por isso, eles começaram a construir o seu próprio complexo. E mais de 10 mil peregrinos cristãos russos, por causa disso, visitam a cidade todos os anos. Se você for a Jerusalém, o que mais você vê lá são cristãos ortodoxos, russos, enquanto a maioria dos judeus de Jerusalém estavam vivendo uma pobreza miserável. Há um homem chamado Moses Montefiore, que é um judeu britânico. Ele, visitando a cidade de Jerusalém, ficou chocado com a condição com que os judeus estavam na cidade. A cidade velha estava imunda, pobre, e esse camarada, que era muito rico, era um benfeitor, ele decidiu construir um bairro, uma nova aldeia, num campo para além das muralhas da cidade, onde tornou-se o primeiro subúrbio judeu da cidade de Jerusalém. Ao mesmo tempo, as famílias árabes de elite estavam construindo mansões em seus próprios subúrbios a leste da cidade velha. Mas, com o passar dos séculos, Jerusalém foi criada para se tornar uma vez mais dos judeus. Os milhões de judeus no Império Russo passaram a enfrentar perseguição ao longo do século XIX. Veja que já estamos chegando nos nossos dias. Na década de 1880, a violência antissemita foi tão grande, que tornou a política czarista algo oficial. Eles enfrentaram ondas de ataques, massacres conhecidos como pogroms. Milhares de judeus russos começaram a planejar a sua fuga para onde? Para Jerusalém. E a ideia de voltar a Jerusalém inspirou os judeus por muitos séculos, desde que eles foram expulsos pelos romanos lá em 70 depois de Cristo. Em 1895, um jornalista austríaco chamado Theodor Herzl publicou um livro chamado O Estado Judeu. Herzl observou o novo antissemitismo, né? Ele percebeu que esse antissemitismo novo estava se espalhando por toda a Europa, e ele previu que isso era só o começo, que isso ia piorar ainda mais. Na sua argumentação, no livro que ele escreveu, chamado O Estado Judeu, ele argumentou que a única maneira dos judeus estarem seguros era terem o seu próprio país. Ele é conhecido como o pai do sionismo. Ele ficou conhecido como o criador do movimento sionista. O número crescente de judeus europeus chegando para se estabelecer na Palestina tinha começado a alarmar os árabes de Jerusalém, bem como as autoridades otomanas. Essas perseguições russas, eles começaram a olhar para Jerusalém como o seu lugar de origem, o lugar para onde eles deveriam voltar. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, os otomanos ficaram ao lado da Alemanha, contra a Grã-Bretanha e contra os seus aliados. Entre 1916 e 1917, as coisas não estavam indo muito bem para os britânicos. Para garantir o apoio dos árabes e para garantir o apoio dos judeus, ele fez promessas tanto aos árabes quanto aos judeus. Os britânicos prometeram que iam dar praticamente todo o Oriente Médio e deixar sob o domínio dos árabes. Mas o primeiro-ministro, na época, o David Lloyd George,
também queria o apoio dos judeus. E ele prometeu aos judeus que se eles os ajudassem na Primeira Guerra, ele lhes ajudaria a voltarem para a Terra Santa após o exílio, após a repressão. Mas não foi isso que aconteceu. Os aliados mais importantes da Grã-Bretanha foram, na verdade, traídos, se assim podemos dizer. Um general chamado Allenby, um comandante britânico no Egito, invadiu a Palestina otomana, e o primeiro-ministro britânico, Lord George, exigiu que ele capturasse Jerusalém para a nação britânica. Ele disse para o Allenby o seguinte: dê a cidade de Jerusalém como um presente de Natal para a sua nação, para a nação britânica. Quando Allenby chegou para tomar a posse da cidade, ele estava a cavalo, mas ele recebeu um telegrama do Ministério das Relações Exteriores e disse que estava escrito o seguinte: olha, eu recomendo a você e recomendo fortemente que você não entre na cidade montado num cavalo. O governo fez questão de que ele evitasse qualquer pretensão de se parecer ou de se assemelhar a Cristo. Foi então que ele devidamente desceu do cavalo, lá no portão de Jaffa, em reverência ao status sagrado da cidade, né? E em um discurso nos degraus da cidadela, além de prometer proteção e tolerância a todas as religiões. Logo em seguida, o derrotado Império Otomano entrou em colapso. O mapa do Oriente, como você bem sabe, foi totalmente redesenhado. Pela primeira vez, desde o Reino dos Cruzados, Jerusalém, sob o mandato britânico, foi mais uma vez tida como capital. Os britânicos começaram a criar uma moderna e elegante Jerusalém mais cosmopolita. A economia floresceu, o padrão de vida aumentou. Honrando a sua promessa aos sionistas, a Grã-Bretanha acolheu dezenas de milhares de imigrantes judeus. Muitos eram europeus idealistas, que queriam construir um país secular e um país não apenas secular, mas também socialista. Muitos deles eram russos. Queriam construir um país desta maneira para judeus de todo o mundo. Mas à medida que eles compravam mais e mais terras dos árabes, a tensão começou a crescer. Como tantas vezes na história, o local mais sagrado de Jerusalém se tornaria outra vez o ponto, mais uma vez, foco de conflito. O líder muçulmano palestino, ele pertencia a uma das famílias árabes da elite, os Husseins. O rei Hussein, da Jordânia, um dos líderes da cidade de Jerusalém, dos espaços reservados aos cuidados dos muçulmanos, estava sob os cuidados dessa família árabe. Foi ele que levantou a lebre, se assim posso dizer, desse medo árabe. Ele começou a olhar a imigração judaica e começou a pensar o seguinte: gente, esse pessoal vai destruir aqui o Haram al-Sharif para construir um templo judeu. E foi ele que lançou uma campanha contra os judeus. E ele lançou uma campanha contra os judeus, esses judeus que oravam lá no sopé, lá no Muro das Lamentações, ele começou a vê-los como uma ameaça. O título dele, né, Mufti. O que foi que ele fez? Ele abriu uma porta que transformou o espaço estreito na frente do muro em uma via pública, através do qual os burros foram conduzidos para interromper as orações judaicas. Você consegue ver essa imagem? Veja como era há poucos anos atrás. Veja a distância que havia. O Mufti, esse líder islâmico, ele estava tentando fazer, tentando fazer da vida, fazer da vida dos adoradores judeus algo insuportável, algo impossível. Em resposta a isto, claro, nacionalistas judeus organizaram um protesto furioso. 2.000 árabes desceram da mesquita, atacaram os judeus. A tensão entre árabes e judeus, como a gente vê até os dias de hoje, transformou a cidade numa caixa de pólvora, num barril de pólvora, né? De uma forma totalmente não relacionada. Um outro incidente trágico, alguns estudantes judeus estavam jogando bola na rua e chutaram a bola num jardim árabe.
quando um dos meninos foi pegar a bola e foi esfaqueado até a morte. Por causa dessa história, no funeral deste menino, jovens judeus atacaram árabes que iam passando, que não tinham nada a ver com a história, árabes que estavam indo para a oração. Milhares de árabes, em resposta a isso, gritando por vingança, desceram aos bairros judeus, e o resultado é que 131 judeus foram mortos e 116 árabes também morreram, principalmente pelas forças de segurança britânicas. Depois disso, uma década surpreendente de calma, né, aconteceu. O domínio britânico estava chegando ao fim. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, o fluxo de judeus fugindo da Europa atingiu o clímax. Nunca, desde a queda de Jerusalém no ano 70, tantos judeus passaram a viver na cidade. Mas, embora possa ter parecido um retorno a Sião para esses refugiados, a presença deles convenceu muitos palestinos que eles teriam que lutar para manter o controle de suas terras. Em Jerusalém, rebeldes atacaram os britânicos, rebeldes atacaram os judeus responderam na mesma moeda, enfim. Por causa disso, a melhor oferta que se poderia ter feito aos palestinos foi feita pelos britânicos. Foi a melhor oferta que os palestinos receberam ao longo do século XX. Qual era a oferta? A oferta é de que eles haveriam de ter uma parte para um e uma parte para outro. Mas essa oferta, os palestinos não gostaram. O Mufti, outra vez, não achou que isso era suficiente, rejeitou de imediato. E quando a guerra estourou, a Segunda Guerra Mundial, muitos árabes apoiaram os alemães. Por quê? Porque eles esperavam que, se a Grã-Bretanha fosse derrotada, eles obteriam seu próprio Estado. E mais, o Mufti, esse líder islâmico, foi ainda mais longe. Ele se mudou para Berlim, onde apoiou publicamente Hitler e as políticas nazistas. Após o fim da Guerra Mundial, para apaziguar os árabes, eles continuaram a impor um limite sobre a imigração judaica, mesmo depois da escala de Hitler. O massacre de judeus europeus, que era conhecido, eles, os britânicos, interceptaram carregamentos de navios de sobreviventes dos campos de extermínio nazistas. Claro, diante disso, agora foi a vez dos judeus se rebelarem. Para resumir essa história, os britânicos perderam a sua vontade de governar a Palestina. E colocou isso no colo da recém-formada Nações das Nações Unidas. Falou, olha, Nações Unidas, vocês resolvem essa questão. As Nações Unidas votaram pela partição da Palestina em 2 estados, um judeu e um palestino. Jerusalém deveria ter um status único sob a proteção da ONU. Para judeus, por motivo de celebração, claro, após 2000 anos, o sonho sionista de um Estado judeu na Terra Santa havia finalmente sido possível. Mas os palestinos rejeitaram essa resolução e a guerra começou. Essa partição nunca foi aplicada. Como os britânicos fizeram uma saída vergonhosa, os sionistas declararam a existência do Estado de Israel. Lembram de Ben-Gurion? Imediatamente, os países vizinhos da Liga Árabe invadiram para destruir o Estado judeu. Os jordanianos eram os mais bem treinados e foram os mais eficazes invasores, os exércitos que mais deram trabalho para Israel. Eles foram direto para Jerusalém. E aqui deve-se dizer que ambos os lados, tanto dos árabes quanto dos judeus, cometeram atrocidades terríveis. Civis foram massacrados, bairros foram capturados, bairros inteiros foram destruídos. As forças israelenses na Cidade Velha logo foram cercadas, isoladas. Há um filme que fala sobre isso também. A batalha pelo reino judeu foi intensa, foi desesperadora. As tropas da primeira legião árabe da Jordânia lutaram para entrar casa por casa, beco por beco, até para os judeus do bairro judeu já não havia mais saída. 2.000 judeus foram expulsos de suas casas. Os jordanianos saquearam as casas vazias, explodiram 22 das 27 sinagogas. Outra vez, judeus foram banidos totalmente do Muro das Lamentações. Mais uma vez, os judeus perderam acesso ao seu santuário mais sagrado.
Os judeus, por sua vez, expulsaram milhares de palestinos dos subúrbios judeus que agora tinham domínio. Judeus, cristãos, muçulmanos, muitos dos quais viveram lado a lado por séculos, agora se viram separados. Jerusalém se tornou uma cidade dividida. No final de maio, a maioria dos árabes fugiram, e então as forças judaicas vieram e limparam todos os árabes da Jerusalém Ocidental. Um muro foi construído para separar a cidade árabe, que era a parte oriental, da cidade judaica, que era a parte ocidental. Israel estava envolvida em uma desesperada luta por sua sobrevivência. Mas os verdadeiros perdedores dessa história toda foram os palestinos. Por quê? Mais de 750 mil perderam as suas casas. Alguns foram expulsos à força, alguns foram embora para evitar a luta na esperança de um dia poder voltar. Muitos deles acabaram em acampamentos de tenda em torno da margem do Rio Jordão. Alguns foram para a Jordânia. Cerca da metade deles tornaram-se cidadãos de Israel. A tragédia dos palestinos tornou-se conhecida como Nakba, a catástrofe. Em 1949, Israel e Jordânia assinaram um tratado de armistício que dividiu a cidade ao longo de 1,5 milha de fronteira. Os jordanianos controlavam Jerusalém Oriental e pela Cidade Velha. Os israelenses mantiveram os subúrbios ocidentais. Por 20 anos, veja bem, por 20 anos formou-se uma barreira impenetrável, intransponível entre os israelenses de um lado e os árabes do outro. É inútil dividir qualquer cidade, mas é especialmente trágico dividir a cidade de Jerusalém. Jerusalém permaneceu dividida até junho de 1967, quando outro conflito estourou entre Israel e seus vizinhos árabes, que é chamada a Guerra dos 6 Dias. Né? Essa guerra que Israel teve em 3 frentes. Atacou primeiro, na verdade, porque sabia que isso daria à nação de Israel uma grande vantagem. E essa vitória rápida, esmagadora, com total força aérea, infantaria, artilharia e todos os corpos de tanque haviam sido combinados. Milhares de prisioneiros foram feitos, enquanto a Jordânia anunciou que perdeu 1.500 soldados na campanha repentina e devastadora. Em apenas 6 dias de luta, Israel conquistou a faixa de Gaza, conquistou as colinas de Golã, a península do Sinai, a Cisjordânia do Jordão, mas a conquista da cidade velha de Jerusalém foi o mais importante, foi o clímax da guerra. Há vídeos que mostram quando eles conquistaram a cidade, há vídeo que mostra os soldados chorando. O momento mais pessoalmente comovente para as tropas israelenses foi a captura da cidade velha de Jerusalém, a localização de um antigo lugar sagrado, reverenciado pelos judeus e agora pelos israelenses também. Quando os soldados israelenses capturaram o Muro das Lamentações, foi um evento de absoluta exultação. Eles dançavam, cantavam, oravam, beijavam as pedras. Mesmo para os judeus seculares, foi um momento de alegria religiosa. Para os judeus, Israel finalmente estava em Sião. Foi o fim do exílio, o cumprimento da profecia bíblica. Mas para os milhares de palestinos, foi o começo de uma longa e amarga ocupação militar. Vencer a guerra presenteou os israelenses com o desafio enfrentado por todos aqueles que haviam conquistado Jerusalém antes deles. Ou seja, que desafio era esse? O desafio de compartilhar seus locais sagrados. Eles queriam governar uma Jerusalém das 3 grandes religiões abraâmicas. E isso significava deixar o Haram al-Sharif para os muçulmanos. Até hoje as pessoas perguntam por que Israel entregou de volta. Os olhos do mundo estavam sobre eles. E eles queriam mostrar que Israel era um zelador apto, um zelador adequado para cuidar da cidade santa. Israel se orgulhava de ser uma democracia jovem, aberta, e por isso queria mostrar que eles eram tolerantes para com as outras religiões. Mas o desafio de dar a todas as religiões acesso igual aos seus próprios locais sagrados não foi tão facilmente alcançado. Muitos judeus, e eu gostaria que você visse essa imagem, muitos judeus estavam vindo para orar no recém-capturado Muro das Lamentações. Você lembra a imagem passada que mostra que era bem estreitinho? Havia aí um bairro. Claro, havia uma demanda por mais espaço. Havia mais judeus, mais adoradores, então precisava de mais espaço.
as autoridades israelenses precisavam limpar uma praça que ali havia, mas isso significava destruir um bairro palestino histórico. Eles destruíram toda a área, removeram as pessoas, claro, o que gerou muitas críticas do mundo inteiro. Em 1969, a mesquita de Al-Aqsa foi incendiada e muitos dos muçulmanos de Jerusalém se revoltaram. Eles acreditaram que a bomba incendiária havia sido lançada pelos judeus na tentativa de destruir a mesquita. Mas, na verdade, o ataque era fruto da mente doentia de um cristão australiano fundamentalista chamado Dennis Rohan. O julgamento de Dennis Rohan foi um caso de extrema segurança. Rohan admitiu mais tarde que foi ele mesmo que começou o incêndio, mas ele, claro, alegou insanidade. E quando o Rohan foi levado para o tribunal, ficou claro que ele estava sofrendo de alguma forma de loucura religiosa, uma loucura que é muito comum na cidade de Jerusalém. É uma condição psicótica. Aliás, isso até hoje é conhecida lá. É conhecida como Síndrome de Jerusalém. É como que uma aflição que afeta os visitantes da cidade quando as suas esperanças de transcendência celestial colidem com a realidade da vida terrena. Para terminar, eu quero dizer que a luta pela posse da cidade continua. Nacionalismo intolerante, fundamentalismo religioso, continua colocando Jerusalém, mais uma vez, no centro de uma política global. O conflito deu origem a uma vasta parede concreta entre israelenses e palestinos. O símbolo mais visível da maldição de Jerusalém é a sua divisão por nação e por religião. 4.000 anos, desde que foi fundado. Jerusalém, hoje, nunca foi maior ou mais próspera, mas também nunca foi tão dividida. O futuro de Jerusalém é um futuro ainda incerto. A santidade de Jerusalém foi ultrapassada através de gerações de crentes judeus, cristãos e muçulmanos. Mas é uma cidade maravilhosa. É uma cidade a qual eu recomendo todos que puderem um dia visitarem. Meu amigo Dagnaldo diz ele que já foi 40 vezes. Eu apenas 11. Mas eu chego lá. Só faltam 29. Ok? Beleza? Espero que tenha dado para entender um pouco, espero que as pessoas tenham acompanhado um pouco. São tantas informações, né? São tantos nomes, mas é uma história que vai se remontando sobre o mesmo lugar. Conquistas e reconquistas, destruições e alavancamentos outra vez. Mas é uma cidade maravilhosa, uma cidade fantástica, uma cidade que vale a pena conhecer. É verdade que eu não estou vendo. Tô aqui, vidrado como todos nós. Muito bom, acho que pode parar a gravação, viu, Fábio? Já a parte importante já foi. Obrigado, viu, pastor Isaías? Que